Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar das terras que ainda não tinham sido conquistadas. Lembrando-se, né, que já decorreu bastante tempo aqui. Josué já estava idoso. É assim que começa o capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, ou seja, já estava próximo à finalização do tempo de Josué. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para ser possuída. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está de frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como o dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod e o de Asquelon, Gate e Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e de Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. Ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para a nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam na montanha, desde o Líbano até Misferote-Maim, todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuirei, pois, agora a terra por herança a 9,5 tribos da tribo de Manassés, e com outra meia tribo os Rubenitas e os Gaditas, que já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhe tinha dado Moisés, servo do Senhor. E aí nós vamos ver, né, que começando com Asrói, que está à borda do Vale de Amon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba, de Bidom, todas as cidades de Zeon, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, até o limite de Jesuritas e dos Macatitas, e todo o monte Hermon e todo Bazã até Salca. Nós vamos ver as heranças distribuídas por Moisés. Então, ontem nós já tínhamos falado as guerras travadas, né? E aquelas que foram conquistas de Moisés, da além do Jordão, passado o Jordão, conquistas de Josué. A gente ontem enumerou a quantidade de reis, né? Que foram de terras conquistadas. Ao todo, o texto fala que foi 31 reis, né, de terras que foram conquistadas por Josué, de reis que foram derrotados. E aí, nós podemos ver, né, que tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, era a sua herança, né? Como já o Senhor tinha dito. Deu, pois, Moisés às tribos dos filhos de Ruben, os Rubenitas, segundo as suas famílias, o território com Aroer, que está na borda do vale de Armon, mas a cidade que está no meio de vale do todo o planalto da Medeba. O Esbom e todas as cidades que estão no planalto de Dibom, Bamote, Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedomonte, Mefate,
Kiriataim, Sibna, Zereta-Azar, no Monte do Vale. Então ele vai enumerando, né, reis e reinos que foram conquistados ainda na vigência, né, da liderança de Moisés. Então nós vamos ver que os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, adivinho com outros mais que mataram. Então, a fronteira dos filhos de Rubens é o Jordão e as suas imediações. E esta é a herança dos filhos de Rubens, segundo a sua família, as cidades com as suas aldeias. Então, estamos falando nada mais, nada menos do que a herança dada aos Rubenitas, né? Que eram os habitantes da tribo de Rubens. Falamos também que Moisés deu a herança da tribo de Gade, né? A saber, os filhos segundo as suas famílias. E aí vai falar também desse território, então dos Gaditas. E a meia tribo de Manassés também foi concedido o território. Então ele vai enumerar tudo isso ainda no capítulo 15. No capítulo 13. No capítulo 15, nós vamos ver que a terra de Canaã, né, pós-Jordão, vai ser distribuída por sorte. Olha só, são essas a herança que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Então, lembrando que tinham, né, os príncipes, os cabeças, que junto com Eleazar, né, foram responsáveis por fazer aí essa questão da distribuição. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal. Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Quedes-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Quedes-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia o meu coração. Então ele, né, Caleb e Josué, fazia parte da comitiva dos 12 espias que foram espiar as terras lá, né, para trazer um relatório preliminar ali falando de como a terra era, quem habitava nela. E você lembra muito bem, né, como foi o resultado disso. Mas aqui, relembrando, né, o Caleb falando com Josué agora, como foi o comportamento e a promessa que tinha sido estabelecida naquele tempo sobre a vida dele. E aí ele fala que ele tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou ele, mas os irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, dos teus filhos, a tua herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Então, se ele tinha 40 anos, com mais 45, então nós chegamos à conclusão que aqui Caleb estava com seus 85 anos, né? Já agora sou de 85 anos e estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para combate, tanto para sair como para voltar. Olha que impressionante. Josué abençoou, né? Caleb. Por quê? Porque agora, pois, dai-me um monte em que o Senhor me falou naquele dia. Ouviste que lá estavam os anaquins e grandes, fortes eram a cidade. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar
como prometeu. Então, foi dado a ele uma herança, né? E ele sabia os desafios que seria para a conquista dessa herança, porque ali vivia os Anaquins. E você sabe muito bem que os Anaquins eram homens guerreiros e gigantes, mas isso não intimidou o coração deste homem chamado Caleb, que aos 85 anos ainda disse: eu posso conquistar. Como aprendemos com a atitude, né, de Caleb aqui. E aí, cabe a Josué, abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. E aí o 15, nós vamos ver a herança das 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia tinham herdado as terras da além do Jordão, né? Então a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul, né? Então ele vai falando aqui, ele traz um histórico, né, de como foi o limite de cada uma das heranças. E ele vai falar que Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o que ordenara ao Senhor, Kiriat Arba, que é Hebrom, né? Então, dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesal, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, o próprio sobrinho de Caleb, né, conquistou e recebeu, né, aqui como herança, né, como troféu, como reconhecimento, né, como dádiva, esposa, né, filha de Caleb, que era Axa, né? Então, nós podemos ver que Axa casou com um primo dela, né? E este primo não era qualquer um, né? Aí às vezes as pessoas falam: nossa, mas Caleb deu a filha em casamento. Não. Caleb foi sábio, o melhor homem, o melhor guerreiro. Esse merecerá ter a minha filha como esposa. Ele primava pela herança, né? Pela sua herdade, ele primava quem seria a herança dele aqui nessa terra, não só a física, como nós vimos aqui, mas também os seus descendentes. Então ele, né, escolheu um homem guerreiro para que fosse esposo da sua filha Axa, né? Então, e aí nós vamos ver um momentozinho aqui, que logo após o casamento, né, Axa, quando se foi a Otimel, insistiu com ele para que este pedisse um campo ao seu pai. E ela apeou o jumento, então Caleb lhe perguntou o que deseja, né? Então, já que o marido não foi até o pai dela pedir uma herdade, uma herança de terra, ela mesmo vai. E aí ela responde: dai-me de presente, porque me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Olha só que casal extraordinário. Otiniel,
um guerreiro, um homem forte, desbravador, ousado, corajoso, recebeu por esposa uma mulher com uma sabedoria, não é? Que pediu ao pai uma terra frutífera. E o pai deu a ela, né? Muito mais do que ela pediu, com fontes superiores e fontes inferiores. E aí nós vamos ver as cidades de Judá enumeradas aqui no capítulo 15, né? Todos os seus extremos, você vai ver tudo aqui detalhado. E o texto fala que não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.